Agora vamos para a antropofagia, então. Primeira questão. Em que ano foi publicado o Manifesto Antropófago e quem o escreveu? Bom, ele é de 1928 e ele foi escrito Obrigado. pelo Oswald de Andrade. Sim, eu falo Oswald de Andrade, mas ele gostava de ser chamado de Oswald. Tá? É o mesmo cara. Foi ele que publicou esse manifesto. Ele foi publicado primeiro no jornal e depois ele está, acho que, num livro do Oswald de Andrade também. O que inspirou esse manifesto e o que ele propunha? O que inspirou foi a tela da Tarsila do Amaral. Então, eles estavam casados naquele momento, era aniversário do Oswald, e ela preparou a tela Bapuru e deu de presente para o Olha, Oswald. Aham, presentaço, né? E assim, aí eu os dois. sempre quis saber de onde vinha aquela Avaporu. Então, aí os dois ficaram se questionando quem será que era aquele ser que estava representado ali. Então não foi uma coisa assim que já tinha o nome quando ela deu. Eles ficaram tipo, nossa, esse cara, tal, esse pé grande, né, de quem finca o pé na terra, né, essa cara de pensador, atrás tem um cacto, uma coisa muito brasileira e tal. E daí eles resolveram, né, a Tarsila acabou dando o nome de Abapuru, que quer dizer gente que come gente. É canibal. Fazer, canibal, isso fazendo uma referência aos indígenas, né, aos tupinambás que faziam muito antigamente esses rituais canibais. Só que daí você tem que ter uma leitura mais profunda. Mas as pessoas costumam ter uma leitura muito superficial do canibalismo, assim, indo mais por questões religiosas. Mas quando você vai pesquisar, os indígenas, eles não devoravam qualquer pessoa, tipo, por fome. Eles devoravam os guerreiros, porque eles acreditavam que a força, a coragem do guerreiro ia para eles, se eles comessem a carne do guerreiro. Exatamente. Então não era uma coisa para matar a fome, até porque eles tinham fruta, caça, tudo em abundância. E tem mais uma coisa. Vamos supor que eu capturasse você, Marina, tá? Para fazer uma janta. Eu não ia sair muito a pé boa, não, professora. Não, gente, galera, era assim. Eles, quando o indígena de outra tribo era capturado e chegava na tribo dos tupinambás, eles tratavam super bem e a pessoa ficava livre. Não acha que ficava amarrada, sendo maltratada e tal. Ficava livre para andar. Se quisesse fugir, fugia. Só que o que acontecia? Se ele fugisse, ele não merecia mesmo ser devorado, porque ele era um covarde. E havia um respeito das outras tribos também com isso, porque se ele fugisse lá do Tupinambás e fosse parar na aldeia dele, ele não era mais aceito, porque ele era um covarde. A galera tinha que aproveitar bem até o dia de virar a refeição. Aquele ali é bem corajoso e forte, acho que eu vou comer ele amanhã. Exatamente, não era qualquer um que ia para panela, não. Tá? Mas, claro, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e viram isso, eles não sabiam disso, né? Ficaram horrorizados. Mas se a gente for estudar a história da antropologia, a gente vai ver, não eram só os nossos índios, no mundo inteiro tinha tribos que eram canibais. Né? E normalmente isso, o canibalismo era uma questão ritualística, não era para matar a fome. E daí é nessa referência que o Abapuru recebe esse nome. E daí o Oswald pensa, cara, mas é isso que a nossa arte tem que fazer, meu. Tem que ser brasileira, né? Ser da nossa tribo, da nossa gente e devorar o que a arte europeia tem de bom. Então a gente vai pegar as características boas. Se de lá da pessoa seria a coragem, a inteligência tal, vamos pegar as cores, a forma, o que tem de bom e vamos misturar com essa nossa brasilidade e fazer uma arte nova, uma arte brasileira, genuína e moderna, com a mesma capacidade de liberdade de criação que os europeus estão tendo. Né? E é isso que ele vai propor daí no Manifesto Antropófago. Tá? Então vai ter mudança na literatura, que em vez de ficar falando cheia de palavras difíceis e tal, vai começar a falar a linguagem que as pessoas falavam na rua. Claro que para os nossos padrões de hoje isso é super intelectual. A gente tem que pensar lá em 1928, tá? Vai começar a falar das nossas brasilidades nas obras também, sabe? Mas utilizando ali a linguagem cubista. Eu sei mais das artes visuais, não vou saber falar muito da literatura, mas uma linguagem que misturava essas simplicidades
que a Europa estava propondo. Artes visuais e literatura estão unidos? Vejo, toda essa galera se junta no movimento. E tem uma coisa muito legal, porque assim, vai ter brigas dentro dos modernistas, não vai ser uma coisa que todo mundo pensa da mesma maneira. O pessoal estava pensando a arte de uma maneira meio parecida, mas haviam posicionamentos políticos da época que eram muito diferentes. Então é muito legal, se a gente for pensar, que o Oswald, se eu não me engano, era com o Graça Aranha, que ele tinha uma briga muito forte. O Oswald de Andrade, com o Graça Aranha. Na literatura. Ah, vocês acham que os nomes de hoje são engraçados? Vai ver lá atrás. E daí, assim, e mesmo assim, na Semana de Arte Moderna, ele aceita a presença do outro, porque o Oswald de Andrade, ele era comunista, tá? Era super de esquerda. E o Graça Aranha, não, ele tinha um outro posicionamento político e os dois brigavam por causa disso. Mas isso não impediu os dois de participarem juntos do modernismo, entendeu? Eu tinha que deixar a parte política ali meio de lado. É uma coisa que a gente tinha que aprender hoje a fazer, né? Que está tendo toda essa polarização aí de a favor e contra e tal, e o pessoal não está sabendo lidar com isso. Os cavalheiros daquela época souberam lidar, mesmo tendo a briga política entre eles, a questão literária, eles se respeitavam a produção um do outro. Das artes visuais, também teve questões pessoais, porque a Pagu, que também é uma artista moderna, ela tem um caso com o Oswald de Andrade, que né, ele e a Tarsila acabam se separando por causa da Pagu, mas isso não impede, as duas eram modernistas e se respeitavam, sim, eram duas ladies. Né? Tanto é que você procurar na internet, você acha tanto foto do Oswald com a Tarsila, quanto dele com a Pagu mais tarde. Na verdade, ele era meio mulherengo, ele era meio safadão, mas tá, vamos voltar para a literatura. Então, o que vai propor o Manifesto Antropófago e por que ele está tão relacionado às artes visuais? Porque essa proposta vai permear uma arte antropofágica tanto na parte de literatura quanto nas artes plásticas. Então, aqui, a resposta da 2. Foi inspirado pela obra Bapuru, de Tarsila do Amaral, e propunha que a arte brasileira aproveitasse influências boas da arte estrangeira e juntasse a isso a cultura nacional, criando assim uma arte moderna, genuinamente brasileira. Era juntar mesmo as coisas. Daí nas artes visuais eu sei falar mais do que juntou agora. Na literatura, daí eu não entendo muito. Na 3, observe a obra Abapuru, da Tarsila do Amaral, e escreva que elementos brasileiros e que influências estrangeiras você percebe nela. O que vocês veem de estrangeiro? Sinceramente, nada. Concordo com a Marina. Tá, então o que vocês veem de brasileiro? O cacto. O cara pelado. O cara pelado, tá ótimo. Os indígenas. O cacto, como o José falou. Isso, que tá falando lá da nossa região Nordeste, né? Presente na Caatinga. Sei lá, eu só vejo isso. Parece que tem um tipo de um papo de galinha lá no topo da obra. Pelo menos eu achei que era. Um papo de galinha? Meu Deus. As pessoas, o legal da arte moderna é isso, né? Você tem um monte de leitura diferente. Eu vejo chapeuzinho. Eu vejo chapeuzinho preto. Veja, se fosse igualzinho que a gente vê na natureza, a gente não ia ter essas leituras tão diferentes. Aqui, ó, o pessoal costuma relacionar uma laranja. Cores também, né? Assim, mais tropicais, né? A cor da pele, que parece uma pele queimada de sol, se vocês olharem. Sim. Tá? O verde da nossa bandeira, né? O amarelo que tem na boca. E assim, gente, o papo de galinha aqui, se vocês olharem aqui, ó, essa parte aqui é a cabeça da personagem. E isso aqui não é o nariz, tá? É o braço, tá apoiado no joelho. A minha mãe, a primeira vez que viu, ela achou que era um nariz mesmo. Falou assim, olha o tamanho do nariz. Gente, eu passei anos achando que era um nariz. Mas a mãe, negócio narigudo, nosso indígena nem é narigudo. Mas enfim, porque é o braço dele. E se vocês olharem, ele tá numa posição parecida com aquela obra do Pensador, do Rodin. Que ele tá... Ele tá assim. Com o braço apoiado na cabeça.
É aquela que vocês sempre veem em tudo quanto é livro, filosofia. Coisa. Essas formas dele, vejam que elas não são iguais às que a gente vê na natureza. Ela é muito mais simplificada, porque a Tarsila tem uma influência bem grande do cubismo na obra dela. Só que em vez de representar as coisas em formas angulosas, que nem o pessoal do Pablo Picasso, Georges Braque, ela vai representar numa forma mais curva, ó. Mas a gente não pode esquecer que o círculo também é uma forma geométrica. Aonde que está o círculo? Porque eu não tô... Que enquanto se isso daqui fosse cubista no estilo do Pablo Picasso, ia ser tudo pontudo, cheio de ângulos, né? A Tarsila, ela parte mais para a influência da curva. O joelho é um semicírculo, ó. É tudo curvilíneo, né? A gente chama isso de formas orgânicas, tá? Porque são formas que lembram as coisas da natureza mesmo. Então, ela faz essa simplificação do cubismo, mas ela vai adequar uma linguagem própria dela. E é bem legal que ela cria uma identidade tão grande na obra dela, que quando você vê outras obras, só pelo tipo de forma e de cor, você já reconhece, mesmo que você não veja a assinatura da Tarsila. Então, a gente diz na arte que a assinatura dela não está no nome ali, está escrito Tarsila, mas que ela tem uma assinatura na obra justamente por a gente ver outras obras e conseguir associar ao Abapuru. A gente já sabe por essa linguagem que é uma obra dela. Não sei se deu para entender o que eu expliquei. Isso é um sinal de maturidade artística, que o artista já achou a linha de trabalho dele. E a Tarsila consegue isso, tá? Então, para a respostinha do caderno lá. Nas nacionais, as cores que vão lembrar, né, o nosso clima tropical. Aqui do sul não, tá? Isso vale para o resto do Brasil. O nosso aqui é subtropical. A representação de um indígena, né, que é brasileiro também, o cacto do agreste nordestino, até as cores, o verde ali e tal, que lembra a nossa bandeira, o verde da nossa bandeira. E nas estrangeiras, a influência cubista nas formas, são geometrizadas, mas que nem eu falei, são geometrizadas indo para o lado da forma circular e não da forma angulosa. E a posição que vai lembrar o pensador do Rodin. 5. Que a analogia pode ser estabelecida entre a proposta do manifesto antropófago e o ato comum entre os tupinambá de devorarem a carne do inimigo, acreditando absorver suas qualidades e se tornarem mais fortes. A gente já falou sobre isso, né? Assim como os indígenas acreditavam que quando devoravam a carne do inimigo, iam absorver as suas qualidades, né, e se tornarem mais fortes, mais vigorosos, mais corajosos, a arte brasileira, quando ela devorasse a arte estrangeira, devia absorver as qualidades boas também, né, que passariam a fazer parte da nossa arte. O próximo vai falar do teatro de experiência do Flávio de Carvalho. Vocês chegaram a ver, gente, o vídeo que eu postei dele? Eu não consegui entrar no vídeo, prof. Não? Não, Deu erro? Não. Deu um negócio Gente, Ele aparece que pede para pedir permissão. Isso, de pedir permissão. Tá, mas quando isso acontecer, de pedir permissão, vocês vão lá, acho que pede mais informações, aparece um negocinho vermelho embaixo, você clica ali, em vermelho ou em azul, enfim, aparece em destaque, você clica ali, que daí você consegue acessar. Ou então, vocês copiam o endereço que tem ali e colam na barra de endereço do Google, que manda vocês para lá, porque são vídeos que eu estou pegando direto do YouTube. Os que eu estou fazendo, não. Você vai pegar, vai copiar aquele endereço que está disponível ali no Classroom, tá? E colar na barra de endereço do Google. Como eu estou disponibilizando os vídeos todos no YouTube, você vai localizar daí pelo YouTube o vídeo, tá? Você vai entrar lá daí para assistir. Daí tanto faz, vocês podem fazer isso ou ir naquela caixinha lá do pedir permissão e pedir para liberar por ali também. É para os dois darem certo. Até meus vídeos eu tinha colocado, eu não tinha deixado público, eu deixei daí os que eu gravei para vocês poderem acessar sem problema. Estava dando muito problema de acesso pelo Classroom, tá? Bom, então, vamos lá. O que esse cara fez? O Flávio de Carvalho, aqui tem a foto dele, deixa eu achar.
O Flávio de Carvalho, ele gostava de experimentar, sabe? E gostava de causar, como o pessoal fala hoje, né? Principalmente as estranhezas. E ele criou o chamado teatro de experiência, que a ideia era assim, era tratar o teatro como um laboratório mesmo. Não sei se vocês já fizeram em química alguma experiência com a Flávia que vocês tivessem que descrever passo a passo o que aconteceu. Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez. Sim. Descrever a experiência, falar o que foi acontecendo, foi mudando a cor, sei lá, e terminou de tal jeito. Ah, é muito chato. Então, mas a proposta do Flávio de Carvalho era que fosse feito isso com o teatro. Então, assim, ele ia representar, um grupo ia representar certas coisas, e outro grupo ia estar anotando passo a passo qual era a reação da plateia. Mas, assim, bem discriminado mesmo, que nem quando faz experiência científica. Nossa, Tá? tipo, o cara ali da primeira fileira sentiu tal emoção, pai, tal, se mexeu assim. Exatamente, porque qual que era a ideia? Era, a partir disso, passar descrever isso, e assim, o artista, quando ele fosse fazer uma representação, ele já sabia exatamente o que explicar do público, o que esperar do público. Ah, entendeu? entendi. Então, assim, eu já sei que se a cena falar tal coisa, o público vai fazer isso. Fazer bem de forma científica mesmo. Ok? Porque qual que é a ideia da ciência? Você tem que pegar lá, você vai pegar, vou falar mal da área da Flávia agora, mas você vai pegar um elemento químico na quantidade certinha, misturar com a quantidade certinha do outro elemento, e você já tem a previsão do que isso vai resultar. Por quê? Porque isso já foi testado, não é uma novidade. Que nem a Flávia, ela vai fazer um experimento com vocês, o experimento é para vocês, porque ela já sabe o resultado. Pense, ela experimentar uma coisa que ela não sabe no que vai dar, explode a sala lá com vocês dentro, né? Não pode. Então, claro, tem que ser uma coisa que ela domine. E o que o Flávio de Carvalho queria era justamente isso, sabe? Que o ator, o diretor, tivesse o domínio, depois de toda essa pesquisa, o domínio do efeito que aquilo ia surgir, ia surtir no público, tá? Por isso o nome teatro de experiência. Claro que isso é importante, se a gente for ver a galera do stand-up hoje e tal, eles usam muito isso. Você fala, não, mas o cara tem que improvisar. Tem que improvisar, mas ele já sabe que determinadas ações que ele tem no palco vão resultar em determinadas coisas para o público. Né? Se ele fosse experimentar tudo, coitado também. Né? Então, o que o Flávio de Carvalho fez uma vez? Ele desenhou, tá? Porque não chegava a mexer com o teatro em si, ele foi para o figurino, artes plásticas, o cara bem doido. Ele pegou e desenhou um traje, não sei se está dando para vocês verem aí, mas está na página 301 do livro, que segundo ele era o traje ideal para os homens utilizarem. Então, isso é uma bermuda ou uma saia? É uma saia. Para ele, isso aqui era o ideal de conforto e os homens deveriam se vestir dessa forma. Foi a proposta dele. E claro, né? Se hoje a gente vê um homem de saia já estranha, imagine em 1956, quando ele saiu na rua com essa roupa. Todo mundo ficou estranhando ele. Sim, e daí, assim, a ideia era, além de causar, né, na galera, fazer todo o registro documental da reação das pessoas. Coitado, se fosse hoje apanhar do jeito que as coisas andam na rua, né? Mas em 56 ele não apanhou, só recebeu umas críticas. Então, a resposta lá para o caderno. Seria um laboratório que funcionaria com o espírito imparcial das pesquisas de laboratório, justamente porque ia ser registrado toda a reação do público. Lá seria experimentado o que surgia de vital no mundo das ideias, cenários, modos de dicção, mímica, dramatização de novos elementos de expressão, problemas de iluminação e som, conjugado ao movimento de formas abstratas, aplicação de pré-determinados testes para observar a reação do público e aprimorar as técnicas teatrais para seus profissionais. Nossa. Então, era um tratamento científico. Um tratamento científico que ele estava propondo ali para o teatro. Então, veja, imagine você manipular até os erros de iluminação, esperando já
uma reação do público. Ô, louco, Né? cara. É um tratamento científico à arte. E não se enganem, porque tem muito artista que dá esse tratamento científico, sim, à sua obra, tá? Especialmente na arte contemporânea. Então, a gente vai lá, por isso que o cara ficou para a história, né? O Flávio de Carvalho. Então, você vai lá ver a obra da pessoa, você acha que aquilo foi feito no sem querer, mas a poética dele, ou seja, a estratégia, a técnica, o pensamento dele, é todo programado já esperando que reação você vai ter. Dependendo do caso, isso até é bacana. Dependendo do caso, não. Então, por exemplo, se eu pegar agora, vou descrever uma obra de arte que eu vi numa exposição de arte contemporânea aqui no MAC, no Museu de Arte Contemporânea, ali em Curitiba. Então, a obra do cara era assim. Ele pegava aqui a palma da mão, sabe essas linhas da mão que a gente tem? Ele ia passando a gilete e cortando aqui. Ai, já tá me dando uma gastura, imagina isso, professora? Ui. Mas veja, então, mas é uma coisa que você já sabe que vai chocar. Você não precisa ter feito a experiência do Flávio de Carvalho para saber que as pessoas vão ficar chocadas e com nojo, com mal-estar. Então, o que tem de criativo? Porque a mim, pelo menos, me parece muito apelativo. Porque é uma coisa que você já sabe a reação. Então, a gente às vezes fica pensando nos limites também, né? Até onde aquilo é criativo. Causa impacto, porque ia causar impacto mesmo. O ser humano se sente mal ao ver o sangue, né? Especialmente de outro ser humano. Mas, enfim, isso é um posicionamento meu sobre a obra, tá? Esse negócio não fica assim. Eu acho apelativo, mas enfim, né? O museu apresentou, então ele deve ter visto uma qualidade que eu não percebi. Ô, prof, você já viu aquela, abre aspas, obra de arte, fecha aspas, daquela mulher lá que ficou parada e tinha um monte de objeto na mesa, assim, e a galera podia fazer tudo o que quisesse no corpo dela? Ana Abramovic. Uhum. Professora, eu achei aquilo um absurdo, professora. Meu Deus, tudo que isso é arte. Então, mas a Adriana Abramovic, ela tem uma característica de trabalhar a obra de arte de uma maneira, assim, com coisas chocantes. Veja, é uma coisa que você não espera, porque tanto pode chegar um espectador e usar um objeto para fazer uma carícia nela, né, de tratar bem, também tem quem vai tratar mal. Uhum. E é isso que ela está sugerindo, né, nessa obra. Ela sugere assim, o quanto que a gente está exposto o tempo todo, né, para o bem e para o mal. Quem tem coragem de fazer o bem na frente dos outros? Quem tem coragem de fazer o mal na frente dos outros? Né? É uma coisa assim, é provocativa, é diferente, entendeu? O sangue você sabia que ia dar nojo em todo mundo. Essa é a minha opinião particular. Né? A não ser que tivesse algum vampiro que tenha ficado com fome lá na hora, sei lá. Né? Mas você já espera. Agora, ela propõe umas coisas assim que faz você pensar mesmo, sabe? E não é sempre que o experimento dela dá certo, não. Às vezes ela leva umas invertidas. Até ela. Uhum. Parece que teve uma... Não sei se é nessa obra, mas parece que teve uma vez uma pessoa que deu um tiro nela. Meu Deus! Meu Deus do céu! Não sei se não sei se é nessa experiência. Eu posso até procurar depois para falar melhor para vocês. Mas é uma... Luz, querido. Ela é bem provocativa, assim, o pessoal gosta bastante. Na arte, ela é muito respeitada, a Abramovic, por essas performances, porque é uma obra de arte, né, que ela é feita ao vivo, o que fica dela é o registro, né, a filmagem do que aconteceu, e você não sabe que tipo de louco que vai aparecer lá na hora, o que vai sair daquilo. Então, ela leva a proposta. O que vai sair daquilo depois, ela não tem como controlar. E, às vezes, foge ao controle mesmo. É o contrário do que o Flávio de Carvalho queria, que era controlar tudo. Ela não controla nada. Mas é bem interessante o trabalho dela.
sabe? Eu não conheço com muita profundidade, porque eu gosto mais da arte um pouco mais antiga, então o artista contemporâneo, para me conquistar, é um pouquinho difícil, sabe? Mas eu respeito o trabalho. Aliás, a cada ano que passa, eu aprendo muito com esses artistas, gente. É impressionante, uma coisa assim, que se você me perguntasse o ano passado, eu tinha uma opinião, e agora eu tenho outra, sabe? Você vai aprendendo a ter leituras, vai entendendo melhor. E a arte está aí para isso mesmo, gente. Ela está aí para provocar. Ela não está aí para deixar a gente igual a gente era. Para provocar mudança mesmo. Sabe? A ideia é por aí.